Olá a todos! Hoje vamos falar sobre um assunto muito importante que muitas vezes passa despercebido: as bactérias e fungos presentes nos alimentos e seus perigos para a nossa saúde. As bactérias e fungos estão presentes em praticamente todos os alimentos que consumimos, mas em alguns casos, podem se multiplicar em grande quantidade, causando sérios problemas de saúde. Vamos entender um pouco mais sobre cada um deles. Bactérias nos alimentos. As bactérias são organismos microscópicos que podem causar infecções e doenças quando presentes em grandes quantidades nos alimentos. Algumas das bactérias mais comuns encontradas nos alimentos são Salmonella, Listeria Escherichia coli e E. coli. A salmonela é uma das principais causas de intoxicação alimentar e pode ser encontrada em ovos crus ou mal cozidos, carne crua ou mal cozida, leite e derivados. Os sintomas incluem náuseas, vômitos, diarreia e febre. A listeria é outra bactéria comum encontrada em alimentos e pode causar listeriose, uma doença grave que pode ser fatal em alguns casos. Ela pode ser encontrada em queijos, carnes cruas ou mal cozidas, vegetais crus e embutidos. Os sintomas incluem febre, dor de cabeça, náuseas e vômitos. A Escherichia coli, E. coli, é uma bactéria encontrada em carne crua ou mal cozida e pode causar diarreia, dor abdominal e, em casos graves, insuficiência renal. Existe uma que merece atenção especial: o Clostridium botulinum. Ela pode produzir a toxina botulínica, uma das mais potentes toxinas conhecidas. A intoxicação alimentar por essa toxina pode ser fatal em alguns casos. O Clostridium botulinum é encontrado em solos e sedimentos em todo o mundo, e é comumente encontrado em alimentos enlatados e mal conservados, principalmente aqueles alcalinos, ou seja, de pH de 7.0 acima. A bactéria pode crescer e produzir a toxina em ambientes com baixo teor de oxigênio, como dentro de latas de alimentos. A toxina botulínica afeta o sistema nervoso, causando fraqueza muscular, dificuldade para respirar e até mesmo paralisia. Os sintomas podem levar de horas a dias para aparecer e podem incluir visão turva, boca seca, náuseas e vômitos. É importante lembrar que a intoxicação alimentar por Clostridium botulinum é rara, mas pode ser fatal. Caso suspeite de intoxicação alimentar por essa toxina, procure ajuda médica imediatamente. Fungos nos alimentos. Os fungos são organismos microscópicos que também podem causar doenças quando presentes em grandes quantidades nos alimentos. O bolor é um tipo comum de fungo que pode se formar em alimentos úmidos ou mal armazenados. Alguns fungos que podem ser encontrados em alimentos enlatados são Aspergillus, Penicillium, Fusarium, Rhizopus. Algumas das doenças causadas por fungos incluem a micotoxicose, que é causada pela ingestão de alimentos contaminados por toxinas produzidas por fungos. Os sintomas incluem náuseas, vômitos, diarreia e dor abdominal. Outra doença causada por fungos é a aspergilose, que afeta principalmente pessoas com sistema imunológico enfraquecido. A prevenção da contaminação por bactérias e fungos nos alimentos é essencial para garantir a segurança alimentar. Algumas dicas para prevenir a contaminação incluem: não consuma alimentos enlatados que estejam estufados ou com vazamento. Verifique a data de validade dos alimentos enlatados antes de consumi-los. Cozinhe bem os alimentos enlatados antes de consumi-los. Armazene os alimentos enlatados em local fresco e seco. Não armazene alimentos enlatados que já foram abertos na lata. Cuidado! O Clostridium botulinum presente em um produto industrializado nem sempre afetará a embalagem, como estufamento, ou alterar cheiro, cor, etc. Para um conhecimento mais básico, destacaremos o procedimento de alta temperatura aplicada para eliminar as bactérias, como cozimento de alimentos e fervura, esse último como exemplo, o leite. A alta temperatura pode matar as bactérias por vários mecanismos. Quando expostas a temperaturas elevadas, as bactérias podem sofrer danos em suas proteínas, membranas celulares e material genético, que acabam levando à morte celular.
Além disso, a alta temperatura também pode inativar enzimas importantes para o metabolismo bacteriano, o que reduz a capacidade da bactéria de se multiplicar e produzir toxinas. As bactérias são organismos muito sensíveis a mudanças ambientais, incluindo a temperatura. Isso ocorre porque as enzimas e outros componentes celulares das bactérias são altamente dependentes de condições específicas de temperatura e pH, para funcionar corretamente. Quando expostas a temperaturas muito elevadas, essas enzimas podem sofrer desnaturação, ou seja, sua estrutura tridimensional é alterada, impedindo que elas exerçam sua função normal. O aumento da temperatura também pode interferir na permeabilidade da membrana celular das bactérias, tornando-a mais permeável e facilitando a entrada de substâncias tóxicas para o interior da célula. Isso pode levar à morte celular e, em alguns casos, à liberação de toxinas bacterianas no alimento. Portanto, a alta temperatura é um método eficaz para matar as bactérias, pois pode interferir em múltiplos mecanismos do metabolismo bacteriano. É importante lembrar que a temperatura deve ser suficientemente alta e mantida por tempo suficiente para garantir a destruição completa das bactérias e evitar qualquer risco de contaminação. Espero que tenham gostado deste vídeo. Procuramos esclarecer e nutrir suas mentes com conhecimento sobre o assunto comentado. Cuidem-se, se alimentem bem e executem os procedimentos de cuidados citados neste artigo. Sejam muito felizes e até nosso próximo vídeo.